Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui hoje gravando mais um vídeo para este canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que foi muito pedido por vocês, que é o meu relato de parto. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, me inscreve também lá no Instagram, que é @5h_Simara, e segue também a Liz Emanuele, que o dela é @Liz.Emanuele com 2L e Y no final, 01. Estou contando com vocês e bora comigo pro vídeo. Então, o vídeo de hoje, para começar, né, eu vou ter que estar com minha filha aqui no colo, porque hoje aqui tá um tempinho bem frio e ela tá bem nojentinha, então ela tá aqui mamando, só quer ficar no colo hoje, então o vídeo de hoje vai ser com ela. Para começar, eu descobri que eu estava grávida bem no dia que eu e meu marido completamos 1 ano de casado, no dia 8 de setembro. Eu descobri que eu estava grávida. Aí eu já comecei logo a fazer o pré-natal. E desde então, minha gestação foi super tranquila, eu não senti enjoo na minha gestação, não senti azia. E o único problema da minha gestação foi a infecção de urina que eu senti. Eu tive 3 infecções de urina. Só que aí a causa disso foi minha mesmo, né? A culpada foi eu, porque eu não bebia tanto líquido, tanta água, e com isso acabou dando infecção. Mas todas foram tratadas, graças a Deus, e não aconteceu nada com a minha filha. Ela nasceu saudável, forte, graças a Deus. Então, meu relato de parto para começar. No dia 3 de maio, eu comecei a sentir umas cólicas bem fraquinha. Comecei a sentir essas cólicas, eram às 9 horas da manhã. Aí fiquei o dia todo sentindo essas cólicas. Não era contração, era simplesmente cólica, porém também não era igual cólica menstrual, porque minhas cólicas menstrual doía muito. Eu tinha que ir para o hospital toda vez, tomar injeção na veia, o Buscopan, que só melhorava com isso. E essa cólica era bem mais fraca do que a que eu sentia menstrual. Aí quando deu umas 6 horas da tarde, essa dor não passava, essa cólica não passava, mas também ela não aumentou. Era uma cólicazinha fraquinha, só que eu já tava me incomodando. Aí eu e meu esposo, a gente decidiu ir no hospital. Fomos no hospital, o médico fez o toque, o médico aqui, né, de Vazelândia fez o toque, e disse que eu estava com 1 centímetro de dilatação. E como eu iria ganhar em Montes Claros, e daqui de Vazelândia a Montes Claros é umas 2 horas mais ou menos de viagem, então ele me aconselhou a já ir para Montes Claros, me perguntou se eu tinha parente lá, alguma casa que eu pudesse ficar, e eu falei que sim, e ele me aconselhou então que eu fosse para Montes Claros. Então eu fui no dia 3 de maio, que deu no domingo. Aí eu cheguei lá e já fui direto para o hospital, que foi o Hospital das Clínicas Mário Ribeiro. Até então eu iria ganhar a Liz no Hospital da Santa Casa. Porém, eu fui conversando lá e eles me informaram que eu não poderia ter acompanhante, porque devido a esse coronavírus e essa pandemia, eles não estavam aceitando acompanhante, eu teria que ficar sozinha. E eu achei muito complicado pra mim, que é a primeira gestação, eu não entendia nada assim, ainda de bebê, e ficar sozinha eu não quis. Então eu procurei outro hospital. Eu fui Hospital das Clínicas, lá em Mário Ribeiro, e lá eles aceitaram acompanhante, e também aceitaram o meu convênio, né, que é pelo Ibzeng. Aí tá, aí dia 3 eu fui, fiz essa consulta. Aí só que o médico de lá, o plantonista que fez o toque, disse que meu colo do útero estava fechado, que eu não estava dilatando. Que teve um erro aqui no médico de Vazelândia, que eu não estava dilatando. Então, tá. Aí, nesse dia, eu tava com 38 semanas de gestação. Aí, como já tava perto, assim, 38, eu sempre falei que eu achava que meu filho não ia passar das 39 semanas. Aí eu falei, então eu vou ficar essa semana aqui em Montes Claros. Eu resolvi ficar. Do dia 3, eu fiquei lá em Montes Claros até o dia 9, que foi no sábado. Não, até dia 10, que foi no domingo. Fiquei lá até dia 10. Aí domingo eu resolvi voltar para casa. Porque ela ainda não tinha nascido, né? Não tinha dado sinal, as dores tinham desaparecido, eu não tinha sentido mais nada. Só que esse período que eu fiquei lá, essa 1 semana, eu fiz um ultrassom pra ver como é que tava, se o líquido tava tudo ok, se ela tava tudo bem com ela, estava tudo bem. Então, dia 10, eu resolvi voltar pra Vazelândia. Nesse dia 10 eu já tava com 39 semanas. Aí eu fiquei essa semana todinha do dia 10, eu fiquei dia 10, dia 11, dia 12, fiquei a semana todinha aqui em Vazelândia.
e não senti nada, nada de dor, nada, nenhum sinal de que ela poderia vir. Aí no dia 17 de maio, eu já estava com 40 semanas, que era a data prevista dela nascer. Aí eu falei, não, dessa data eu acredito que ela não pode passar. Então a gente resolveu voltar novamente para Montes Claros. E chegando lá em Montes Claros, eu fui novamente para o hospital, para esse hospital, né, Mário Ribeiro, e lá fez o toque novamente e disse que meu colo do útero continuava fechado, que não tinha nem sinal da minha filha nascer. E tá, aí eles falaram que tinha que esperar até 41 semanas, que com 41 semanas, se ela não resolvesse nascer, eles iriam induzir meu parto. Tá, até aí tudo bem. Aí eu fui embora, voltei pra casa, né, lá da prima do meu esposo, que a gente tava lá. E no dia 18, que eu já tava com 40 semanas e um dia, a gente já dormiu, acordou, né? Quando a gente acordou de manhã, meu marido falou que iria procurar um médico pra me passar, uma médica particular. Aí essa médica foi a médica que muita gente me indicou e que eu sempre falei, desde o início da minha gravidez, eu falei que eu queria fazer o meu parto com ela. Porque ela é uma médica super gente boa, que todo mundo falava que ela era muito boa e tal. Aí a gente ligou lá pra assistente dela e marcou a consulta. Ficou marcada pro dia 18, que foi segunda-feira, 6 horas da tarde. Aí a gente arrumou e foi pra consulta. Ah, tá, o nome da médica é a doutora Emanuele Jamile, que por sinal ela é maravilhosa, super indico. Aí a gente fez a consulta com ela fez o toque novamente e disse que meu colo do útero estava fechado e que não tinha possibilidade de meu bolso estourar naquele dia, de eu sentir alguma coisa para eles nascer aquele dia. Só que aí, como eu já tava com medo, porque já tava 40 semanas e já tava indo para 2 dias, aí eu tinha medo de minha filha entrar em sofrimento, sei lá, alguma coisa que passasse da hora dela nascer, porque eu vi muitos casos assim, eu tinha muito medo disso acontecer com ela. Então eu fui lá e perguntei a ela quanto seria, né, pra ela fazer a cesárea agendada, e ela deu o valor e a gente resolveu combinar com ela. A gente combinou com ela e ficou marcada essa cesárea pro dia 19, às 7 horas da manhã. Aí então a gente combinou tudo certinho e voltamos pra casa da prima do meu marido. Aí chegamos lá, tomamos um banho, chegamos lá, acho que eram 7h40 mais ou menos, tomamos um banho e fomos jantar. Quando a gente estava jantando, eu sinto descer escorrendo aquele líquido dentro das minhas pernas, aquele líquido quente. E eu falei, amor, eu acho que minha bolsa estourou. E a gente não entendia nada, né, disso, como é que era e tal. Só que eu sempre falei com Deus que eu queria parto normal. Porém, se não fosse possível o parto normal, eu queria ter a sensação de ter minha bolsa estourando, que eu queria sentir como é que era essa sensação. E Deus foi tão maravilhoso, como eu já tinha marcado a minha cesárea pro dia 19, 7 horas da manhã, então no dia 18, às 7h40 da noite, Deus fez minha bolsa estourar. Aí tá, minha bolsa estourou, aí a gente foi lá e mandou mensagem pra essa médica, né, a doutora Emanuele, avisamos ela que minha bolsa tinha estourado, ela pediu pra mandar foto pra confirmar se era isso mesmo, e a gente mandou a foto pra ela e ela falou, realmente, sua bolsa estourou, pode se arrumar e ir pro hospital, que lá para as 10, 11 horas eu tô chegando lá. Só que nisso, como eu estava jantando, a gente falou com ela falou que então não teria como fazer minha cesárea. Aí então, como minha bolsa tinha estourado, né, então teria que adiantar a cesárea. Ao invés de ser 6 horas da manhã, que seria 6 horas da manhã do dia 19, iria começar às 10 horas da noite do dia 18. Porém, como eu estava jantando, então ela pediu para eu ir para o hospital. Aí eu arrumei, tomei banho, meu marido foi até outro bairro lá buscar o carro, que estava na casa do primo dele. Aí ele foi buscar o carro e eu nada de dor, não senti nada de dor, não tava sentindo nada. Apenas muito ansiosa, porque eu queria muito que minha filha nascesse logo, né? Aí eu tomei banho, arrumei as coisas, esperei ele chegar, ele chegou com o carro, a gente foi pro hospital, fizemos a ficha e tal. Aí subimos lá pra sala, lá pra cima, depois. Aí lá, eles aplicou um Plasil, porque como eu estava jantando, aí tiveram que aplicar, né, pra na hora não sentir enjoo, alguma coisa assim, acho que foi pra isso. Aí tá, esse Plasil, gente do céu, eu nunca vi um trem doer tanto na minha vida. A única dor que eu senti foi essa. Uma injeçãozinha que doeu, queimava. Na hora que aplicou, queimou demais, doeu muito. Aí aplicou essa injeção e desceu muito líquido. Eu levei uma toalha, coloquei essa toalha assim entre as pernas. Essa toalha chegou lá no hospital encharcada desse líquido com sangue. Meu tampão nisso também já tava saindo.
Aí, de tudo que aplicou esse Plasil, eu fui tomar um banho, já vesti a camisola do hospital e tomei um banho com água bem quentinha. Fiquei lá debaixo do chuveiro um tempo pra ver se eu dilatava, porque eu ainda tinha esperança que eu iria conseguir ganhar normal. Mesmo a médica, mesmo tendo fechado com a médica, eu ainda tinha esperança de conseguir ganhar normal. Aí fiquei, tomei esse banho, nada de dor. Aí eu deitei, dormi o sono. Aí quando foi umas 11 horas, a médica chegou. Porque como eu tinha jantado, então não podia fazer a cirurgia logo. Eu tive que esperar um tempinho pra ver se meu estômago esvaziava um pouco. Aí às 11 horas ela chegou e me examinou novamente, fez o toque e disse que eu estava com 1 centímetro de dilatação. Minha bolsa tinha estourado 7h40. Eu tomei banho, eu andei que da casa da prima do meu marido a escada, eu desci a escada e tal. Chegando no hospital, era rampa de todo tamanho até chegar na sala. Andei demais e só estava com 1 centímetro de dilatação. A médica disse que se eu quisesse ganhar normal, eles teriam que induzir meu parto. E eu não queria parto induzido, porque eu queria que ela nascesse normal, de parto normal, mas não induzido. Porque todo mundo me falava que doía muito e tal, que a dor é mais forte do que o parto normal sem ser induzido, então eu não queria, eu tinha muito medo. E eu falei que eu não queria, que então eu queria cesáreo realmente. Aí então, a hora que foi umas 11h40, meia-noite mais ou menos, 11h40, meia-noite, o anestesista chegou e o pediatra também chegou. Aí, o anestesista e o pediatra foi tudo por conta do hospital, por conta do meu convênio. Eu só paguei a obstetra. Aí, meia-noite, 20 mais ou menos, eles me levaram pra sala de parto, de cirurgia, né? Aí chegamos lá, os médicos super atenciosos, anestesista então, os enfermeiros, chegamos lá, eles ficaram conversando comigo, puxando um monte de conversa. Quando eu entrei dentro da sala, gente, eu tinha tanto medo da anestesia que minha pressão durante minha gestação toda era 9, 10, nunca tinha passado disso. Na hora que eu entrei na sala, que eles colocaram aqueles aparelhos em mim, que mediram minha pressão foi quase em 14, de tão nervosa que eu tava, porque o povo colocou muito medo em mim, falando que a anestesia doía demais, não sei o que era uma agulha muito grande e tal, e foi colocando medo que eu já entrei com esse medo dentro da sala. Aí minha pressão subiu. Aí o anestesista conversando comigo, eu já mandou eu ficar na posição e nessa hora meu marido ainda não tinha entrado comigo. Ah tá, um fato que eu esqueci de falar. Meu marido esteve comigo em tudo. Durante todas as minhas consultas ele me acompanhou. Durante todo o meu pré-natal, durante os ultrassom, tudo ele me acompanhou em tudo. Ele não me deixou sozinha em nenhum momento. E isso eu agradeço muito a ele, porque se não fosse ele também eu não sei como é que seria. Aí, né, nessa hora ele não entrou. Na hora da anestesia ele não entrou, ele ficou pro lado de fora. Aí eu fiquei na posição, né, pra aplicar anestesia, super nervosa, muito nervosa, mas eu queria tanto que minha filha nascesse logo que, sei lá, parece que o nervosismo de uma hora pra outra sumiu. Aí o médico já ficou conversando, ele aplicou a anestesia, eu não senti nada, não senti nada de dor, nem uma pontadinha, nada. Aí veio, já me deitou na cama. E começou. Aí eu falei, mas cadê meu marido? Aí meu marido, tudo acabou a anestesia, meu marido já entrou na sala, ficou do meu lado segurando minha mão, isso faz toda a diferença. Aí eu lembro que a médica ela falou comigo assim, eu vou fazer a limpeza aqui em cima da sua barriga. E eu pensando que ela ainda tava fazendo essa limpeza, e quando eu penso que não, eu já escuto o choro de minha filha. Foi uma coisa assim tão rápida que meia-noite e 40 começou aplicou a anestesia, quando foi 1h03 da manhã, minha filha nasceu. E ela nasceu super saudável, forte. E foi um parto assim tão maravilhoso, um ambiente assim tão agradável. Eu pude sentir a presença de Deus assim naquele quarto. Foi uma coisa assim tão linda, tão mágica, que eu agradeço muito a Deus porque Ele cuidou assim de cada detalhe. Esse foi o hino da minha gestação, que Deus ele estava cuidando de cada detalhe para mim não preocupar. E foi isso que aconteceu. Ele realmente cuidou de cada detalhe mesmo, desde o início da minha gestação até o dia do parto até o dia do parto não, até hoje ele tem cuidado. Porque não é fácil a gente ser mãe, e Deus ele tem nos dado sabedoria, tem nos dado paciência, e graças a Deus tem corrido tudo bem. Ah, tá, e voltando novamente pro parto, né? Aí terminou o parto, fizeram lá tudo certinho. A médica falou que minha filha, o pediatra falou que minha filha nasceu super saudável, forte. Ela nasceu com 3,320 kg, pesando 47, medindo 47 centímetros. E de pura saúde, beleza, a coisa mais linda deste mundo. Eu não canso de babar, de admirar.
Aí fizemos lá algumas fotos que vai estar passando aí no vídeo, apesar que já tem um vídeo do meu parto. Se vocês quiserem, eu vou deixar o linkado aí abaixo e vocês correm lá e assistem esse vídeo que tá super legal, emocionante demais. Aí a médica falou que minha cesárea foi tudo tranquilo, que eu não tive hemorragia, não tive nada. E uma coisa que eu amei, que foi assim, sei lá, a coisa mais linda que eu achei de tudo, foi quando, assim que minha filha nasceu, a primeira coisa que a médica fez foi colocar ela em cima de mim pra ela amamentar. Porque eu queria muito amamentar. Aí a médica colocou ela e ela já começou a amamentar, ela ficou uns 10 minutos. Eu lembro que o pediatra pediu ela falou assim: não, esse contato de mãe e filha é super importante. Primeiro eles vão ter que ficar esse contato. Aí depois que minha filha mamou um pouquinho, que o pediatra pegou ela, eu achei isso super legal. Aí tá, terminou tudo. Aí eu ainda fiquei na sala lá, né, de cirurgia umas 3 horas, mais ou menos, pra esperar o efeito da anestesia passar um pouco. Eles me levaram pro quarto. Aí lá no quarto, eu deitei e dormi a noite toda. Minha filha também dormiu a noite todinha, não acordando nenhuma hora, graças a Deus. Porque quando o efeito da anestesia vai acabando, não é uma dor forte, mas a gente começa a sentir aquela dorzinha. Aí, só que aí rapidamente também eles já dão os remédios e já passa logo. É, minha filha, aí já passa logo. Aí no outro dia, gente, veio, a enfermeira veio e banhou minha filha. Ela não chorou pra tomar banho. Pensa na coisa mais fofa do mundo tomando banho, não chorou nada. Aí, na hora que eu fui tomar banho, aí veio a parte ruim. Na hora que eu fui levantar da cama pra me tomar banho, eu senti uma queima tão grande nos meus pontos, uma dor tão forte, que foi uma dor assim imensa, quase que eu nem consigo levantar. Mas aí tá, eu levantei, fui pro chuveiro, aquela água do chuveiro que descia assim nos pontos, ardia tanto que eu não entendia aquilo. Mas aí eu consegui tomar banho, foi tranquilo. Na hora que eu tô voltando do banheiro pra me deitar na cama, eu começo a sentir a tontura. Eu falei com a enfermeira que eu tava começando a sentir a tontura. Ela rapidamente, meu marido me ajudou, me levantou, me colocou na cama. Aí eu deitei, aí passou a tontura. Aí depois já comecei a amamentar. Até essa primeira hora que eu comecei a amamentar, ainda não tava doendo nada. Mas depois, no terceiro dia mais ou menos, que eu fui amamentar, gente do céu, foi uma dor tão grande, tão grande. Meu peito ele não chegou a sair sangue, mas ele feriu muito. E as enfermeiras falavam que eu não ia ter muita dificuldade para amamentar, porque o bico do meu peito ele é bem pontudo, que eu não ia ter dificuldade. Mas só que mesmo assim, gente, e olha que eu me preparei muito durante o meu parto, durante a minha gestação. Eu fiquei tomando banho de sol nos seios, eu fiquei assistindo vídeo para fazer a pega correta. Tanto é que minha filha, ela sempre fez a pega correta nos meus seios, mas mesmo assim feriu e doía muito, muito, muito. Mas só que eu queria muito amamentar, porque eu sempre pedi a Deus pra mim conseguir amamentar, pra mim ter leite. E eu já vi sim, muitos relatos de pessoas que o peito fere e tal. E eu tinha muito, muito medo de não ter leite, mas graças a Deus, desde o primeiro momento que minha filha veio, já saiu aquele colostro. E no outro dia mesmo já começou a descer o leite mesmo, mas a dor era imensa. E eu lá no hospital mesmo comecei a pedir Deus força, comecei a pedir Deus para aliviar essa dor, porque eu queria muito amamentar. Eu queria ter esse contato com minha filha. E eu já vi muitas pessoas falando que amamentar é uma entrega de amor, realmente, é uma entrega de amor. Porque não é todo mundo, mas só que eu mesma sofri muito para me conseguir amamentar, mas eu fui persistente, Deus me deu força. E eu falei, avisei, né, minha médica que eu não tava conseguindo, tava doendo muito quando eu tava amamentando. Aí ela já me passou uma pomada, que sinceramente é uma pomada milagrosa também. É a Milar, que é uma pomada muito boa. Aí eu saí do hospital, tive alta, saí do hospital, já comprei logo essa pomada. Passei a pomada, cheguei em casa, comecei a tomar banho de sol novamente e aliviou. Com umas 2 semanas eu já tava conseguindo amamentar sem dor. Mas só que eu sofri muito. Teve um dia que eu lembro que eu tava amamentando, que minha filha ela tava com tanta fome que ela veio e pegou rapidamente só o bico do peito, não conseguiu pegar aquela parte toda. Pegou só o bico. Aí, tipo que a pelinha começou a sair, que tinha ferido, só que não saiu sangue, mas começou a sair. Mãe do céu, eu não vou conseguir dar o peito a ela. Eu não vou conseguir amamentar, que minha mãe tava aqui comigo. Aí a mãe falou, não, mas você vai conseguir, você tá tendo leite, vai conseguir e tal. Aí eu fui insistente, persistente, e graças a Deus eu consegui.
Porque não tem nada mais gratificante do que a gente ver, assim, a filha da gente amamentando, ao mesmo tempo olhando, assim, com aquele olhinho arregalado pra gente. E minha filha, ela tem uma mania de, quando ela tá amamentando, ela começa a sorrir no meu peito. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Tanto é que quando ela tá mamando, eu sou o tempo todo, assim, olhando pra ela. Fico só admirando e babando. Sou apaixonada por essa criança. Essa princesa mais linda que Deus me deu. E eu falo pra vocês que têm filho, que tipo sente que o peito também fere, seja persistente, não desista não, porque vale muito a pena. Eu sei que dói muito, mas depois essa dor passa e só a alegria da gente ver nosso filho assim crescendo saudável, forte, vale muito a pena. É muito gratificante. E voltando do meu parto, depois, quando eu já estava aqui em casa, com umas 2 semanas mais ou menos, de madrugada eu senti uma dor muito forte na minha cesárea. Tipo uma cólica, mas uma cólica muito forte. Aí eu já fui pro banheiro, aí eu fiquei um tempinho, eu não conseguia nem levantar a perna. E tudo que essa dor passou um pouco, eu fui pro banheiro e fiz xixi e voltei a dormir de novo. Aí no outro dia, quando eu vou olhar minha roupa, quando eu levanto, minha roupa tá encharcada de sangue. Muito sangue, não era sangue, aquele sangue que desce no pós-parto. Foi um sangue do meu ponto, da minha cirurgia. Um ponto de minha cirurgia tinha estourado um ponto. E sangrou muito, eu tava com a calça. Essa minha calça sujou, a blusa que eu tava sujou. E na hora minha mãe veio me ajudar a limpar, a lavar. Eu chamei ela pra ela ver. Eu pensava que esse sangue era do sangue pós-parto, né, que descia lá. Só que aí era sangue do ponto. Minha mãe começava a jogar água, quanto mais água ela jogava, mais sangue saía. E eu fiquei muito preocupada. Aí eu corri pro hospital aqui, o médico aqui falou pra mim procurar minha médica, né? Aí eu liguei pra ela e ela falou: "Você vem pra cá, pra Montes Claros, que eu tô aqui no hospital já te esperando". Aí eu fui pra Montes Claros, cheguei lá, eles olharam, só que quando eu cheguei lá, já não tava mais saindo sangue. Tava tudo normal, fechadinho. Eles mexeram e falaram que não era nada e tal. Falou que essa dor era meu útero contraindo. E ficou nessa, mas ela passou antibiótico. Aí eu fui lá e voltei pra casa. Demorou uns 2 dias novamente, veio essa dor novamente e começou a sair sangue novamente. Só que aí eu não corri, eu não fui pro médico mais, eu só falei com ela que tava sangrando novamente. Ela falou, mandou continuar tomando os remédios e ficar observando. Aí essa última dor também passou, depois disso eu não senti mais dor. Porém, nesse lugar onde tava saindo sangue, fez tipo uma bolha de sangue. Aí eu mandei a foto pra ela, ela falou que nesse ponto fez um cisto, que precisava drenar. Aí eu já comecei a ficar com medo, eu comecei a chorar, ficando com medo, preocupada, pedi Deus pra não ser preciso drenar, porque eu não sei o que é drenar. Fui pesquisar, né, como é que era e fiquei com muito medo de ter que abrir novamente meus pontos, alguma coisa assim, abrir minha cirurgia. Aí eu comecei a pedir Deus pra Deus abençoar para que esse sangue saísse sozinho, pra não ser preciso drenar. Aí eu fiquei uns 3 dias e esse sangue começou a sair. Graças a Deus, esse sangue começou a sair sozinho. E depois de uns 2 dias, mais ou menos, saiu todo o sangue. Minha cirurgia fechou completamente. Essa boinha que tinha formado, ela sumiu. E hoje eu tô gravando o vídeo, eu tô com 28? Não. Eu tô com 24 dias de pós-parto. E minha cirurgia é totalmente fechada, eu não sinto dor pra nada mais. Eu ainda não faço nada assim de casa pesado, porque eu vou guardar, né, o resguardo, como eles falam, do jeito certinho, os 45 dias sem forçar nada, porque eu não tinha forçado nada, esse ponto meu tinha estourado, então se eu forçar, misericórdia, então eu prefiro não forçar. Minha mãe ficou aqui em casa comigo uns 15 dias, me ajudou muito. Hoje é meu marido que tá fazendo tudo. E como eu falei, meu marido foi peça fundamental, porque quando a gente foi pra sala mesmo, ele que acordava, pegava minha filha, me dava, porque eu não ia conseguir levantar da cama, pegar ela lá no bercinho e dar o peito, eu não ia conseguir fazer isso sozinha. Aí todas as madrugadas ele levanta, pega ela do berço, me dá, eu só dou o peito e ele coloca ela pra rotar, coloca ela pra dormir. É um super pai, super marido, bem preocupado. O primeiro banho foi ele que deu, as trocas, tudo ele. Eu só tive coragem de banhar, né, depois que o umbigo dela caiu. No início era ele e minha mãe. Aí hoje não, hoje eu já lavo, já banho ela normal.
mas o início não. Ele até hoje é sempre assim, ele acorda, pega a neném, troca ela, me dá pra me dar o peito, ele coloca ela pra rotar, coloca ela pra dormir novamente, todas as madrugadas. Aí ele sempre. E quando não é peito, quando ela só tá apenas molhada, porque ela não fica molhada de jeito nenhum, ela começa a ficar agoniada. Ela chora, aí enquanto não troca, ela não para de chorar. Aí quando não é peito, ele mesmo balança ela, coloca ela pra dormir novamente. E eu agradeço muito a Deus por ter colocado esse marido na minha vida, porque ele me ajuda muito, tem me ajudado e creio que vai continuar me ajudando. E tá, e você que tem vontade de ter um filho, mas tem medo do parto normal, se arrisque, pode se arriscar na cesárea, porque não é essas coisas, bicho de sete cabeças que todo mundo fala. Claro que é uma cirurgia, toda cirurgia tem seus riscos, mas foi super tranquilo comigo. Se não fosse esse ponto que tinha estourado, não tinha dado nada. Eu tinha me recuperado rapidamente, facilmente. Mas foi super tranquilo. A dor mesmo que eu senti foi só essa dor desse ponto que estourou. Se não fosse isso, eu não tinha sentido dor. Só tinha sentido essa dor no dia lá no hospital, o primeiro dia pra me levantar. Que depois foi super tranquilo. E é muito bom ser mãe. É cansativo, mas é uma experiência maravilhosa. Eu tô amando essa experiência. E logo, logo vamos ter outro relato de parto aí. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos, né? Vai vir mais um bebê aí a caminho, porque como não teve tanto sofrimento assim, eu quero arriscar novamente ter mais um filho, quem sabe dois, né? Vamos ver o que Deus prepara. E é isso, esse é meu relato de parto. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostar, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal e me segue lá no Instagram. Então, beijos, fique com Deus e até a próxima.